Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Aqui está uma recomendação de São Paulo que não deixa de ser uma profecia viva, especial, direta para os últimos dias da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra, os últimos tempos. Isso está na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Nós já temos aprendido, ouvintes, com muita propriedade, que as almas que estão debaixo do altar, isso se tratando da revelação do 5º selo, em Apocalipse 6, a partir do verso 9, não se trata definitivamente da noiva de Jesus Cristo, nem muito menos daqueles que serão salvos na segunda ressurreição, pela grande tribulação e mesmo no julgamento do trono branco. Esse conhecimento é muito profundo, apesar de simples, desde que seja revelado à pessoa, ao crente, e de extrema necessidade para não sermos confundidos nesses dias, enganados, porque Jesus profetizou acerca dos dias em que estamos vivendo, que o engano seria tão grande que, se possível, enganaria até os escolhidos. Quando a coisa era na arena, a fé era provada, disputada na arena, com leões, com fogueiras, novilhas selvagens, touros matadores e outras sortes de desafios à vida. Não havia engano. O homem, para dizer que era crente, ele tinha que estar disposto a dar a sua vida em troca de tal declaração, para dizer que era cristão. Agora a coisa é diferente. É de etapa em etapa, dispensação em dispensação, de era em era. O diabo muda de máscara, porque quando ele não está segurando, puxando para trás, ele empurra. Isso é que tem acontecido.
Mas os escolhidos não serão enganados. E o que faz a diferença está justamente na revelação dos selos. O que faz a diferença do mensageiro, do ministério desta era, é exatamente isso. Caso contrário, ele seria apenas aquilo que alguns pensam e dizem que ele foi, ou que ele é. Um grande homem de Deus, usado por Deus, e que amou muitas pessoas e teve o maior dom que já se conheceram aqui na Terra. Mas não é apenas isso. A diferença veio exatamente na terceira etapa do seu ministério, que é a revelação das 7 eras da igreja, acompanhada pela revelação dos 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, etc. E agora, pensando um pouco sobre o 6º selo, que tem acontecimento simultâneo com o 5º selo, nós vamos constatar uma coisa muito profunda também, é que Deus não trata com os judeus ao mesmo tempo que está tratando com os gentios. Deus nunca tratou com os judeus, tratando com os gentios ao mesmo tempo. Ele teve que virar as costas para os judeus para voltar-se então para os gentios. E isso aconteceu exatamente quando ele veio para o que era seus e os seus não o receberam, porque eles foram cegados pelo propósito de Deus e o seu amor para conosco. Os irmãos de José lá no Egito foram cegados e perseguiram a José. José é um tipo verdadeiro de Cristo. Ele foi odiado pelos seus próprios irmãos. Foi jogado numa cisterna, numa cova. Foi tido como morto pelo seu pai. Sua túnica, que tinha 7 cores e apontando para o ministério de Jesus Cristo nas 7 eras da igreja, foi manchada de sangue para enganar o Pai. E foi vendido como Jesus foi vendido. Ele foi vendido para o Egito, para um sistema organizacional, representa o sistema mundial de igrejas. Mas aquilo tudo tinha um propósito. Era para que Deus viesse a tratar com os gentios. José se casaria com uma moça gentia. E com aquela gentílica, ele teria 2 filhos que seriam abençoados com as mãos cruzadas de Jacó. O mais novo recebendo a bênção com a mão direita e o mais velho, ao contrário da tradição, recebendo com a mão esquerda. Isso era Deus cruzando, tirando dos judeus, que tinha a primazia, passando para os gentios, que não tinham o direito. A Bíblia se cumpre em tipos de uma maneira muito maravilhosa. E isso nos traz uma confiança muito grande naquilo que nós cremos. Com razão, João disse, no que é verdadeiro nós estamos. Porque isso não faz de mim, de nenhum pregador da mensagem, um homem famoso. Todos sabem que o que nós pregamos é baseado estritamente naquilo que Deus revelou ao profeta desta era, do qual não nos envergonhamos. Nós não temos por que escondê-lo do povo. Não temos por que esconder aquele que nos daria galardão. Por que fazê-lo? Mas veja que coisa importante, que na verdade não tem a ver conosco de uma forma direta, mas tem a ver conosco de uma forma indireta. Por quê?
Quando eles crucificaram a Cristo, Deus voltou para os gentios. Foi à casa de Cornélio e Paulo foi enviado aos gentios, inclusive foi para Roma, levado preso, e lá eles cortaram o seu pescoço, amputaram o seu pescoço. Pedro nunca foi a Roma, porque ele foi apóstolo da circuncisão. Paulo é quem foi a Roma, e lá ele morreu. Mas ele deixou o seu evangelho completo, suas cartas completas. Enquanto ele não completou a Bíblia, enquanto ele não completou o seu ministério, que acontece com todos os homens chamados diretamente por Deus, eles não puderam matá-lo. Agora, veja, quando nós estamos vivendo na última era, que é Laodiceia, crucificaram a Cristo novamente, rejeitaram a mensagem do dia, traspassaram a palavra com suas lanças de credos e dogmas, mas ao fazê-lo, o que sai daquilo? Sai água, sangue e espírito, o que quer dizer justificação, santificação e o batismo verdadeiro com o Espírito Santo, que não é nada de dons carismáticos, mas sim a fé genuína na palavra de Deus. Crucificaram a Cristo novamente. Elias, o profeta de Deus para esta era, pregou uma mensagem cujo tema é: eu acuso esta geração por ter crucificado a Cristo novamente. A palavra foi traspassada. A interpretação técnica, científica da palavra crucificou a Cristo novamente. E quando Cristo foi crucificado pelos judeus, Deus voltou para os gentios, cortou o galho original da oliveira, enxertou o zambujeiro, que é o gentil. Mas, ó arrogante gentil, o mesmo que fez isto, tirando o galho original, enxertando o zambujeiro, que é o gentil, tem o mesmo poder. Ele fará o mesmo. Ele vai cortar o zambujeiro e enxertar novamente o galho original. E quando crucificaram a Cristo agora, novamente, o que faz Deus? A mesma coisa que ele fez então. Ele vira as costas para os gentios e volta para os judeus, enxertando o galho original. Agora nós estamos em pleno acontecimento da vinda do Senhor. Jesus já veio. Leia o 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16. É que o Senhor virá com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ora, o mesmo Senhor descerá do céu. Ele desceu. Exatamente. Ele desceu. O alarido é a mensagem para o arrebatamento. A voz de arcanjo chamará os mortos, aqueles que dormiram em Cristo, para a primeira ressurreição. E nisto nós seremos, nós os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos com eles a encontrar o Senhor nos ares. Leia isso em 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50. Leia,
Preste atenção nisso, pensando nessa linha. Então, nós temos de ver isto de uma maneira clara, uma maneira evidente. Isso não é uma interpretação aprendida entre quatro paredes. Isso é Deus. O que falta agora é a aparição de Jesus Cristo. O mundo religioso já caiu no juízo temporário, que é o engano. O nome de Jesus agora vai ser pregado por programas que levam lá todo tipo de gente. Então leva um que fala de Jesus também, que canta para Jesus, que enche estádios e coisas assim. Vocês não estão notando como o nome de Jesus Cristo se tornou tão comum agora? Falar que o Senhor fez isto, Jesus me fez isto, Jesus me libertou. Libertou de quê? Eles também diziam assim que eles não eram escravos, que eles eram filhos de Abraão, que eles eram livres. No entanto, eles estavam mais do que escravizados nos dias de Jesus. É a mesma coisa agora, gente. Sempre hei de dizer, quem vê essas coisas, quem crê nessa mensagem, não é melhor do que ninguém. Como Jacó não era melhor do que Esaú. Pelo contrário, Jacó já quer dizer o quê? Trapaceiro, mentiroso. Mas Deus amou Jacó e aborreceu a Esaú. E Paulo disse, bom, você pergunta, faz Deus acepção de pessoas? Ele próprio responde, Deus tem misericórdia de quem Ele tem misericórdia, tem compaixão de quem Ele tem compaixão. Ele é soberano, Ele elege, Ele predestina, desde antes da fundação, aquele que deve pertencer ao seu corpo eleito para ser realmente sua esposa. A igreja que vai no rapto, no arrebatamento. Então, vendo estas coisas, é que nós não seremos enganados. Agora, nesse sexto selo não tem nada a ver com gentios mais. Também o quinto selo. A igreja de Jesus Cristo, a noiva, sobe no quarto selo, no rapto. Ela sobe e só volta em Apocalipse 19. Porque o cavaleiro do cavalo 6 não é Cristo. Estão enganados redondamente. Já afirmamos isto. Ele estava conquistando o laico. Quem não concordou, então ele mudou para o cavalo vermelho. Foi sangue. Não concordou com o que concluíram no pacto político-religioso do concílio ecumênico, lá de Nicéia, 325 anos depois de Jesus Cristo. Até então não havia batismos nos títulos, mas sim no nome de Jesus Cristo. Até então não se falava em três pessoas distintas. Até então Jesus não tinha nascido em dezembro e não tinha comércio em torno do nascimento de Jesus. Mas ela seria comerciante. Não dá para ver isto. Exatamente a mesma coisa agora. Os apóstolos desceram do cenáculo batizando no nome do Senhor Jesus. E eles saíram daquele pacto político-religioso de Nicéia batizando nos títulos. E você quer ficar nisto? Você pode perguntar, escuta, então e aqueles cristãos verdadeiros que morreram antes desta mensagem? A quem mais é dado, mais é exigido. Isso é uma lavoura. Lutero não podia ter tudo. João Wesley não podia ter tudo. Foi um parto natural, que é precedido por água. A mensagem de Lutero é a água.
O mundo tecnológico fala perfeitamente disso. Lutero é a carroça, é a carruagem. João Wesley já é o automóvel. Os dons espirituais que têm acontecimento simultâneo com a santificação que João Wesley pregou dentro da era de Filadélfia, é o avião. Mas agora é espaçonave, é sair fora da terra, é arrebatamento. Essa era reúne todos os males das demais, bem como todas as virtudes. Eles não podiam ter mais, porque eles eram apenas reformadores. Eles não foram profetas. Eles não tiveram ministério para reunir tudo. Lutero, mesmo pregando 95 teses contra Roma, ele não pregou tudo. Ele não esteve contra todos os erros. Ele não podia estar, porque aquilo era o broto apenas da semente que tinha semeado. Era o broto da árvore que a locusta, o gafanhoto, o purgão, a lagarta tinha comido durante as eras. Agora, uma coisa é certa. Preste atenção. Anote no seu caderno de pregação, obreiro. Deus não está tratando mais com o sistema religioso gentílico. Ele diz, mas há tantas bênçãos, tanta salvação, tantas curas, e assim, Deus derrama sol e chuva sobre o justo e injusto, sobre o joio e trigo. Não resta dúvida. O que falta agora, sabe o que é? É este sexto selo entrar em cumprimento. Moisés e Elias, mesmo, as duas testemunhas de Apocalipse capítulo 11, as duas oliveiras, pregando em Jerusalém e fazendo os mesmos sinais que eles fizeram quando estavam aqui. Período da grande tribulação, cumprindo assim a última metade das 70 semanas de Daniel. A última semana foi cortada com o sacrifício e Deus passou a tratar conosco, com os gentios. Mas agora ele fecha o parêntese e volta para os judeus. E os gentios ficarão aí com seus credos, seus dogmas, pregando até mesmo a vinda do Senhor, quando ela já se deu. Isso aconteceu com as virgens nécias. Então, o que realmente acontece é isso. O sexto selo, eles têm poder para interromper a natureza. E uma vez interrompendo a natureza, não haverá mais meios científicos para usar dela. O juízo está caindo sobre a terra. Você que tem crido, você que está seguro em sua alma, só tem uma coisa a fazer, é dizer Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, apareça nos ares, porque vir ele já veio. No ministério do Filho do Homem, sempre um profeta na Bíblia é chamado de o Filho do Homem. Ezequiel foi chamado assim. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, em prontidão estás. Tens mostrado com tua vida que Jesus não tardará. Andas ocupado
em seu serviço ocioso estás, o relógio de desbreve baterá. Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Cristo volte sua noiva levará. Os sinais dos tempos mostram que Jesus breve virá. Muito anelo encontrá-lo e com ele sempre está. Novas vestes meu Senhor naquele dia me dará. Oh, que gozo sua face contemplar. Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Cristo volte sua noiva levará. Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Cristo volte sua noiva levará. Cristo volte sua noiva levará. Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Cristo volte sua noiva levará. Aguardando a volta do Senhor, em prontidão estás. Tens mostrado com tua vida que Jesus não tardará. Andas ocupado em seu serviço, ocioso estás. O relógio de desbreve baterá. Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Cristo volte sua noiva levará. Os sinais dos tempos mostram que Jesus breve virá. Muito anelo encontrá-lo e com ele sempre está. Novas vestes meu Senhor naquele dia me dará. Oh, que gozo sua face contemplar. Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Cristo volte sua noiva levará. Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Maranata, aleluia, Cristo volte sua noiva levará. Cristo volte sua